Nesse vídeo vamos fazer uma pequena revisão em relação aos materiais do V-Ray. A gente viu pouca coisa, né, suficiente para a gente texturizar aquele cenário da piscina, né, na última aula. Então, relembrando, nós temos aqui algumas categorias, né, de tipos de materiais que tem no V-Ray, tá? Então, muita coisa que já vai estar pronta e a gente não vai precisar criar. Talvez você possa pegar um pronto e aí você edite, né? Por exemplo, aqui temos de tijolo, né? Então, quando eu quiser pegar alguma textura que esteja aqui, eu adiciono no cenário e aqui, ó, olha só o tijolinho aqui. E aqui a gente tem alguns controles, né, que podemos mexer. Aqui, por exemplo, se eu clicar aqui no Texture Slot, principalmente para esse aqui, que é o tijolo, ó, você tem esse formato aqui, que é uma imagem, né? Vou voltar aqui. Você tem um controle de reflexão, você pode dar reflexão na textura. Então, você mexe em dois controles, na cor da reflexão e no nível de reflexão. Então, algo próximo ao preto dá um brilho bem mais acentuado. No caso, se eu quiser que ele seja bem mais reflexivo, então eu tenho que tender próximo ao branco, tá? Então, totalmente branco, totalmente reflexivo, né? Principalmente cromado, por exemplo. Agora sim, o nível de reflexão, quanto mais próximo do parâmetro 1, ele vai ter um brilho mais acentuado. Se eu diminuir esse parâmetro, o que acontece? Ele vai ter um brilho mais fosco, tá? Então, vou testar aqui nessa cor vermelha, né, da parede aqui que eu apliquei. Então, ele não tem nada de reflexão, porque está preto, né? Mas se eu colocar um pouco bem próximo do preto, então ele não vai ter tanta reflexão. Aí eu posso colocar 0,9, por exemplo, tá? Então dá para ver que ele não é tão assim, não está tão ainda reflexivo, né? Mas eu posso ir aumentando, ó. Percebe que ele já, então quando ele está totalmente branco, ó, ele fica esse tipo de brilho, né? Eu posso até deixar assim, tá? Por exemplo, eu posso texturizar essa esfera, né? Pegar aqui um metal, por exemplo. Então, eu vou pegar um metal aqui, um alumínio, vou adicionar ao cenário, tá? Seleciono o objeto e aplico a textura. Botão direito, aplicar a seleção. E se eu quiser dar um render aqui, olha só que interessante. Então ele, né, pelo aspecto metalizado da textura, então na esfera o que acontece? Ele vai refletir, né, o que tiver em volta dele. Essa parede, né, mesmo sendo vermelha, eu apliquei uma reflexão. Pode reparar que ele tem quase de leve uma reflexão, né, mas é a luz rebatida. Olha só. Pode ver que o brilho é fosco, porque ele já está configurado dessa forma. Não, nível de reflexão aqui, ó. Então, quando eu diminuo, né, de 1 para baixo, então ele vai alcançando um nível de reflexão mais fosca, tá? E aqui você configura o nível, né, esse aqui é o tipo de reflexão, né? Esse aqui é o nível de reflexão. Então, quando tendendo ao branco, ele vai ficar, né, bem cromado, ó. Repara que, apesar da minha luz não aparecer,
né, o formato, né, o shape do retângulo que ilumina a fonte de luz, ela reflete, né? Então é o que eu falei em vídeo anterior. Vou voltar aqui, ó, caso eu queira alterar aqui, ó, Rectangle Light e tirar ele da reflexão, né? Então eu tiro o Specular e Reflection ao mesmo tempo. Vamos renderizar de novo. E aqui ele já não aparece novamente. Não aparece, né? Caso, se realmente aparece a fonte de luz, o formato aqui, então é interessante deixar ligado. Então eu posso fazer isso, né? Fazer com que ele esteja visível. E mandar. Aqui eu posso ligar a sombra também. Tá. Porque eu tinha reparado que a esfera não estava fazendo sombra. Por quê? Porque isso aqui estava desligado, né? Aqui no controle de luz. Por padrão ele vem ligado, mas eu tinha desligado. Por engano, ó, e agora a esfera produz sombra. Tá? Tava estranho, né? A esfera não estava produzindo sombra, né? Que não era correto. Não, agora está produzindo sombra. Então, se eu quiser criar uma textura nova, eu posso fazer dessa forma. Eu posso criar aqui nos materiais do V-Ray, né, do Sketch, quer dizer, cria e ele vai aparecer na aba de materiais do V-Ray. Aí você edita, pode colocar reflexão, refração, tá? Se eu quiser aplicar uma textura de vidro, por exemplo, na esfera, seria interessante. Ó, esse verde, né? Vamos adicionar no cenário, né? A esfera está selecionada, vou aplicar. Então essa textura é de vidro. Olha só qual que é a diferença. Ele tem um controle de refração. Tá? Então você controla aqui, ó, a cor da refração, que é um pouco esverdeado, né? Então quanto mais a cor da refração tendendo ao branco, mais transparente ele fica, ok? E aí eu mando renderizar. Basicamente, né, não é um vidro, né, totalmente transparente, né, você não consegue enxergar não muito da sua transparência aqui. Eu posso alterar, se eu quiser, vamos alterar aqui um outro vidro aqui. Aqui temos mais vidro temperado. Então geralmente a gente
Para vidro de janela, a gente pode usar esse, né? Glass Window. Olha só, refração, ó, repara, ó, tá totalmente branco, porque aí a gente vê do outro lado, né? Então eu posso aplicar na esfera, mandar renderizar. Dá para ver, né? Consigo enxergar o outro lado, que é uma parede branca. Se eu quiser mudar um pouco a vista aqui, né? Para ver, ó, aqui a gente vê tanto branco quanto, só para a gente testar a transparência, né, da esfera. Ó, dá para ver, né, o nível de refração, e é bem isso mesmo. Dá para ver que ele reflete e também tem uma transparência aqui. Vou botar aqui a minha cena. Posso aqui, né, aplicar outra textura aqui, ó. Seleciono essa face. Posso aplicar, se eu quiser, vamos ver aqui, ó, uma madeira, né, um piso de madeira, seria interessante. Vamos aplicar esse piso de madeira aqui. Legal dessas texturas do vídeo, já vem pronto, ó, textura, reflecta, tudo configuratinho, já vem o mapa, então a gente não precisa perder muito tempo, né, ficar inventando. Aqui eu selecionei a face, vou aplicar, vamos renderizar. Então, olha só, aqui, né, ó, a gente pode ver madeira. Dá para notar que está um pouco estranho. Essa madeira está bem chapada, parece que está mais uma cor marrom. Isso é pelo fato que a gente precisa configurar, né, o tamanho dessa, né, da madeira aqui. Então, vou vir aqui dar uma olhada nos parâmetros. Então, sempre que esse botão tiver azul, que ele tá acessando uma imagem, né? Que é essa imagem de madeira aqui. Aqui. O que acontece? Nós vamos ter que alterar o tamanho dele, mas a gente vai alterar pelo editor de materiais do Sketch. Então, aqui na casinha a gente vê textura, né? Que está aqui. Botão direito, nós vamos, né, editar, né? Aqui, deixa eu ver, aqui tá um tamanho, ó. Que ele tá dizendo, essa imagem tá medindo 25 centímetros por 25, e a gente sabe que isso aqui tá pequeno demais, por isso que tá meio estranho, né? Parece que tá com a impressão que tá chapado. Se eu colocar 2 por 2 metros, aqui, ó, repara que já deu uma melhorada, né? Posso até, quiser aumentar um pouco mais, ó, ficou bem melhor. Eu volto aqui a cena 2 e vou mandar renderizar.
Tá? Então aqui a gente já acertou, né? Ficou bom. E repara uma coisa, né? Ah, lembra que essa textura de madeira ela tem um nível de reflexão, mas por que que ela não está refletindo? Vale lembrar que a minha esfera ela é uma esfera transparente. E isso significa o quê? Que a luz bate aqui, atravessa, então ela quase que não cria sombra, né? Não cria um reflexo desse objeto, porque ela é um objeto transparente, mas se eu colocar uma outra textura de forma que ele fique aspecto sólido, por exemplo, vou aplicar aqui por exemplo, uma pintura de carro, ó, né? Pegar um verde aqui, vou aplicar na cena, no objeto, vou mandar renderizar. Acho que não aplicou aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, não está selecionado, né? Tem que selecionar. Vou aplicar agora sim. Vou renderizar de novo. Agora sim. Vou ver que ela produz uma sombra, né? Vamos ver agora como é que é a reflexão desse piso. Como ali está, vamos ver que tipo de... É uma madeira laminada, então realmente é isso mesmo, né? Quase um brilho fosco, né? Então a gente não precisa alterar muito, né? Mas caso se você quiser mexer nisso, né? Todos nós sabemos que onde que a gente mexe no controle da... É aqui, ó. Olha só. Então quando ele menor esse parâmetro, mais fosco é o reflexo. Então, se você quiser alterar, se você colocar um 0,9, por exemplo, a gente pode desligar o Fresnel. Tá? Acho que só o fato de desligar o Fresnel já acho que vai e manter o 0,75, já vamos conseguir ver o reflexo. Dá para reparar que ele tem um tanto de relevo, né, nesse piso. Dá para ver, ó, tá refletindo a parede azul aqui e a vermelha aqui, ó. Então acho que o nível de reflexão tá bom, tá boa. Né, tá legal, tá bacana aqui, né, o nível de reflexão. Se eu vou dar um zoom nesse aqui, fazer um render só da mais um close, né, da madeira, pra gente ver o nível, né, de relevo, né, que
Então ele tem um aspecto, né, com relevo. E como é que isso é feito? É através do bump, tá? Que é uma outra camada de textura que vai simular esse relevo na hora no render final. Você não vai ver isso no cenário, mas na hora do render o V-Ray vai calcular isso. E onde ele aparece, olha aqui, tem a textura aqui, esse aqui, ó, esse item bump. Aqui no item, ó, é a mesma textura, só que monocromático, né? Então, onde tiver essas linhas escuras, o V-Ray vai calcular, né, o rebaixo, e onde tiver claro ele vai subir. Então é esse modo que ele faz o bump, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum controle que a gente possa mexer a mais. É isso mesmo. Claro que tem um bump aqui, eu posso aumentar esse amount, né? Ó. Repara que já no preview a gente vê a diferença, né? Aqui, né? Tá bem nítido, né? Agora ficou bem nítido. Então, se eu fizer um render aqui, pararam, né? Que ele tá bem mais nítido. Então, dependendo do ângulo, né, da vista que você fizer na hora de renderizar o teu cenário, você perceber que você queira dar um pouco mais de relevo, né, na textura do... Isso funciona da mesma forma para tijolo, tá? Para piso porcelanato, piso de madeira. Você pode configurar, né, aumentar aqui, né, o amount do bump map, ok?